Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 44. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 26. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque ao longo da mensagem nós vamos retornar ao Salmo e olhar juntos para o Salmo e ler o seu contexto e toda a sua proposta para o nosso coração. Salmo 44, a partir do verso 23. Salmo 44, a partir do verso 23. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, por causa da tua fidelidade. Louvado seja Deus pela sua palavra. Há uma lenda que remonta ao século VIII a.C., que fala de um rei na Frígia, que reinou por muito tempo, mas morreu sem deixar nenhum herdeiro. Quando este rei morreu, as autoridades da cidade, do povo, foram até o oráculo para saber exatamente o que deveria ser feito. E o oráculo então profetizou que o novo rei da Frígia entraria por seus portões montado numa carroça e se trataria de um homem muito simples. Não muito tempo depois daquela profecia, entrava pelos portões da cidade da Frígia uma carroça e nela um homem muito simples, cujo nome era Górdio. E assim que ele entrou na cidade, as autoridades do povo o tomaram e o coroaram o novo rei da Frígia. Górdio reinou por muito tempo, mas para que não esquecesse da sua origem simples, ele pegou a sua carroça com a qual ele entrou na cidade e a amarrou na coluna central do templo de Zeus, para que não só ele, mas todos se lembrassem de onde ele tinha saído e qual era exatamente a sua origem. Quando Górdio morreu, Midas, seu filho, reinou em seu lugar. Midas ficou famoso na mitologia grega, em função de um toque que haveria recebido do deus Dionísio e que lhe permitia transformar todas as coisas em ouro. Só que quando Midas morreu, ele não deixou nenhum herdeiro, razão pela qual as autoridades do povo tiveram novamente que procurar o oráculo. E dessa vez o oráculo disse o seguinte: o próximo rei da Frígia será aquele que desatar o nó que está feito amarrando a carroça de Górdio na coluna do templo de Zeus. E o fato é que o nó de Górdio tinha sido feito de forma tão elaborada que ninguém conseguia desatá-lo. A expressão nó de Górdio acabou se transformando numa expressão de uso comum quando nós queremos nos referir a um problema de difícil solução ou a um problema impossível de ser solucionado. Estamos diante de um nó górdio, porque esse nó não tem como ser desatado, ou pelo menos nós não sabemos como ele pode ser desatado. O fato é que 500 anos se passaram na Frígia, sem que alguém desatasse o tal do nó, até que entrou na Frígia com seus exércitos Alexandre o Grande. Ele conquistou aquelas regiões da Ásia Menor e chegou finalmente à Frígia. E quando ele entrou na Frígia, ele ficou sabendo da lenda e pediu então que o levassem até o templo de Zeus, onde a carroça estava amarrada. Conta a lenda que Alexandre entrou, observou o nó, olhou de um lado, olhou de outro. As pessoas ficaram olhando para ele, imaginando o que ele faria, quando de repente ele tomou da sua espada e cortou o nó. E o nó estava acabado. Aquele nó que ninguém sabia desatar já não existia mais, porque Alexandre o destruiu com a sua espada. Quando eu ouvi essa lenda pela primeira vez, eu pensei comigo que há na fé uma espécie de nó górdio, que por muito tempo as pessoas tentaram desatar, mas sem sucesso. E o nó górdio da fé é exatamente o problema do sofrimento. O problema do sofrimento é o nó górdio da fé e do conhecimento de Deus.
E a primeira pessoa que elaborou em palavras esse problema foi Epicuro, um filósofo grego, que se expressou do seguinte modo: se Deus existe, o mal não pode existir. Porque se Deus existe e é bom e todo-poderoso, o mal não pode subsistir com ele. Se Deus existe e é bom, ele não quer o mal na vida das pessoas. E se Deus existe e é todo-poderoso, ele tem poder para tirar o mal da vida das pessoas. Então, se Deus existe, o mal não pode existir. Porque ele não quer e pode tirar o mal da vida das pessoas. Mas o problema é que o mal existe. Então, das duas, uma. Ou Deus é bom, mas não é todo-poderoso, porque quer livrar do mal, mas não pode. Ou Deus é todo-poderoso, mas não é bom, porque tendo poder para livrar do mal, não o usa e deixa as pessoas sofrendo. Epicuro chegou à seguinte conclusão: ou Deus existe, ou o mal existe. Como todos sabemos que o mal existe, então Deus não existe. Há um livro muito interessante sobre essa questão do C.S. Lewis, chamado O Problema do Sofrimento. E já na introdução do livro, C.S. Lewis diz que foi exatamente essa reflexão que o acompanhou no seu ateísmo. C.S. Lewis era um autodeclarado ateu antes de se converter. E a razão pela qual ele diz se considerava um ateu era porque ele não poderia ou não podia conceber a existência de um Deus bom e todo-poderoso num mundo mau como nós. E muitos ateus espalhados por aí se fundamentam na mesma tese. Como podemos falar de um Deus bom e todo-poderoso num mundo tão complicado, tão cheio de maldade, tão cheio de sofrimento como esse mundo em que nós vivemos? E se nós pensamos que o problema do sofrimento, como nó górdio, está apenas no mundo da filosofia e do ateísmo teórico, engano nosso. Nós percebemos que o problema do sofrimento também foi um nó na própria teologia do Antigo Testamento, e o Salmo 44 é a maior prova disso. Porque o Salmo 44 é fruto da pena de um salmista que não conseguia compreender a razão pela qual, sendo Deus bom e todo-poderoso, permitia que seu povo sofresse. A tradição que o salmista recebeu dos seus antepassados era que Deus era bom e todo-poderoso e por isso seu povo era abençoado. Versículos 1 a 3 do seu Salmo, acompanhem comigo. Com os nossos ouvidos ouvimos. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Essa foi a tradição que o salmista recebeu. Deus é bom e Deus é todo-poderoso e por isso ele nos abençoa. Mas não foi só a tradição que firmou esses princípios na vida do salmista, as suas próprias experiências passadas também corroboraram essa tese. Versículo 4. És tu, meu rei, meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Não são só os pais que dizem que Deus é bom e todo-poderoso. Eu também experimentei que Deus é bom e todo-poderoso. Realmente Ele o é. Mas aí vem o problema na vida do salmista. Mas aí o sofrimento bate a porta. E as coisas saem do eixo, saem do controle, saem da expectativa, se tornam confusas. E o versículo de número 9 continua dizendo o seguinte: mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos, diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda.
Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca a vingança. Por quê, Senhor? O que é que aconteceu? Nós éramos teu povo, e de repente o Senhor permitiu toda essa desgraça. Se o nosso salmista vivesse nos dias de hoje, e fosse membro de uma das nossas igrejas, talvez um crente mais avivado, mais pentecostal, diria para ele: irmão, isso é o diabo na sua vida. Você abriu brecha, o diabo entrou, ele está tripudiando, você tem que orar a Deus para o diabo parar de sapatear na sua vida, Deus te dá um sapatinho de fogo e você que vai sapatear em cima dele. Eu não tenho a menor ideia do que isso significa, mas é bonito. É o diabo, tem que fechar essa porta. Mas não é essa a convicção do salmista, não, é Deus. Foi Deus quem fez isso conosco. Tu nos vendeste por ninharia. Não foi nem por um preço significativo que compensasse a transação, não. Por nada. Nada lucraste com a nossa venda. O Senhor nos fez passar por isso e nós não entendemos, não há lógica nisso. Não foi o diabo, não, foi Deus. Talvez ainda no meio de uma das nossas igrejas, esse salmista ouvisse de um presbiteriano conservador, mais moralista, sisudo: você deve ter pecado, deve ter feito algo errado. Veja na minha vida, eu faço tudo certo, tudo vai bem para mim. Você deve ter feito alguma coisa errada para tudo ir mal para você. Você só pode ter pecado, só pode ter errado, é por isso que você está sofrendo. Mas o salmista diz: não é nada disso. Versículo 17, acompanhem comigo. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós não merecemos isso, Senhor. Não fizemos nada que justificasse o que nós estamos passando. Não falhamos, não voltamos atrás, não vendemos a alma, em hipótese alguma. O nosso coração está puro e o Senhor conhece o nosso coração. Como Jó respondeu para os seus amigos: a veracidade não se apartou dos meus lábios e a fé no Todo-Poderoso não me deixou. Eu não estou sofrendo por ter feito algo errado. Não é isso. Não é essa a explicação. É um nó górdio, difícil de desatar. O problema do sofrimento é um nó que amarra o coração e a alma. Se Deus é bom, todo-poderoso, por quê? Por que permitir que as águas acabem com famílias e famílias e tudo que elas têm? Mas elas construíram na encosta. Mas elas estavam morando no lugar errado. Mas o Rio de Janeiro é uma terra de pecado. É esse carnaval que as pessoas vivem. Se fosse uma questão de culpa, as mesmas águas deviam arrasar a nossa cidade. Por que é que Deus permite que um homem entre numa igreja, sequestre uma criança de 9 anos, estupre essa criança e depois coloque fogo em seu corpo e depois volte para dentro da mesma igreja e ajude os pais a procurar a menina? Por que é que Deus permite a morte de pessoas tão maravilhosas, que são tão importantes para nós? Por que se o projeto de Deus é a família, minha família não está dando certo? Por que se Deus tem prazer no casamento, meu casamento virou o que virou? Por que se Deus tem promessas na vida dos meus filhos estão agora afundados em vícios, pecados, desgraça, tragédia? Por quê? São perguntas, é um nó. E de repente a gente olha para a Bíblia e parece que não há explicação. Porque o Salmo não nos explica nada, ele só questiona e deixa a pergunta no ar. E o sofrimento que o salmista passou, talvez todos nós já tenhamos enfrentado algum dia.
Eu não sei se é possível explicar. O que eu sei é que, mesmo que nós não entendamos por que Deus, sendo todo-poderoso e bom, Ele permite que nós soframos, tem algumas lições nesse salmo e na nossa própria experiência de sofrimento que já nos ajudam a entender algumas coisas. Primeiro, a gente aprende com o sofrimento e com o salmo que não existe uma justiça retributiva, do tipo, os bons recebem coisas boas e os maus recebem coisas ruins. Não existe isso. Por mais que nós gostemos de pensar assim, não funciona assim. Primeiro porque eu não sei como funcionaria essa categorização. Que tipo de pessoas nós colocaríamos no grupo das boas e que tipo de pessoas nós colocaríamos no grupo das más. Eu não sei se as nossas diferenças são assim tão claras e evidentes. Eu sei que há pais de família dedicados, trabalhadores honestos, que às noites nos seus quartos e computadores estão afundados em pedofilia. Eu sei que há mulheres amáveis, educadas, generosas e gentis, que fazem intrigas, que se insinuam, que falam mal das outras pessoas e que alimentam rancor, mágoa e ódio nos seus corações. Eu sei que há jovens talentosos, dinâmicos, que dão orgulho em tantas áreas para os seus pais, mas que de repente estão afundados em drogas e vícios. Como é que nós faríamos essa distinção exatamente? Qual que é a nota de corte? E não é só isso. Não é só a dificuldade que a gente tem de distinguir quem é totalmente bom, quem é totalmente ruim, mas é também o fato de que na vida a gente percebe que coisas muito boas acontecem para a gente muito ruim, que é a crise do salmista no Salmo 73. Os ímpios prosperam, os ímpios crescem, e nem doentes eles ficam, os desgraçados nem morrem, porque ímpio não morre. A gente tem até um ditado popular que diz: vaso ruim não quebra. As coisas viram ditado pela observação. É da observação da praia, do desgaste das rochas, das ondas batendo contra as rochas, que um sujeito diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É da observação da vida e do que acontece na vida que alguém diz: vaso ruim não quebra. E aí você vai num velório de uma pessoa querida e você se aproxima do caixão e pergunta: Senhor, por que essa pessoa? E no seu coração há uma pergunta que você não faz, mas que é a seguinte: por que não aquela? E num velório de uma pessoa boa, você tem 10 nomes que você daria para Deus no lugar daquela. No mínimo. Não há uma justiça retributiva. Não funciona assim. Final do ano, eu li um livro muito interessante. Não estou mencionando o livro como indicação aqui. Se você quiser ler um livro, o problema é todo seu. Eu estou lendo esse livro que o pastor Marcelo indicou. Mentira sua. Você lê esse livro se você quiser, eu não estou indicando para ninguém. Mas eu gostei de ter lido. É um livro de Luiz Felipe Pondé, que é um articulista da Folha de São Paulo. E o livro se chama Contra um Mundo Melhor. São 22 ensaios muito provocativos. E por várias vezes o Pondé fala do seu ateísmo teórico, ele como um filósofo e pensador. No último ensaio, ele fala da sua mais recente abertura para a fé. E ele usa uma expressão interessante. Ele diz: a fé entrou na minha vida assim como chega uma tempestade num dia de verão. Inesperadamente, sem explicações, de repente está lá. E no ensaio de número 21 do livro, que é o penúltimo ensaio, o Pondé resolve fazer uma análise do livro de Jó. E o conceito fundamental que o Pondé extrai do livro de Jó é o conceito de graça. Porque Pondé diz o seguinte: graça significa que não necessariamente os seus sofrimentos são fruto do seu pecado e que não necessariamente a ausência de sofrimento é fruto da sua vida boa, dedicada, correta. Jó viveu tudo que ele viveu pela graça, porque o que aconteceu a Jó foi gratuito. Os amigos de Jó tentam convencê-lo de que ele está passando pelo que ele está passando por ter pecado. E Jó tenta convencer seus amigos de que ele não tem pecado.
E Deus tenta convencer Jó de que ele não tem que ficar fazendo perguntas, porque a vida não é como ele gostaria que fosse. E no final Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi de graça que Jó passou pelo que ele passou. Assim como foi de graça que ele saiu do que ele passou. É de graça, por graça, pela graça, que você está aqui hoje. E a mesma graça permite que você enfrente as lutas que você enfrenta. Quando o apóstolo Paulo pediu para que Deus tirasse dele um espinho na carne, Deus disse não, porque a minha graça te basta. A nossa mentalidade tem facilidade em entender graça como as coisas boas que acontecem conosco e nós não merecemos. Mas é difícil entender que você pode passar por uma provação, por um sofrimento, por uma desgraça, igualmente sem merecer, pela mesma graça. Gratuidade. Eu reconheço que é um conceito complicado, mas que ajuda a fortalecer a tese de que não há justiça retributiva na vida. Que não tem essa de pessoas boas recebem coisas boas e pessoas más recebem coisas más. O problema é muito mais complicado do que isso. O nó górdio é difícil de ser desatado. Segunda lição que eu aprendo com esse salmista e também com o sofrimento é que por alguma razão de compreensão, o sofrimento consegue extrair das pessoas o que elas têm de melhor. E isso é algo que me impressiona. O Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, disse que o sofrimento tempera a alma. E a experiência do sofrimento parece confirmar essa realidade. Por alguma razão, as nossas experiências de sofrimento extraem de nós aquilo que nós temos de melhor para oferecer. Foram duas as circunstâncias que me fizeram verter lágrimas com essas notícias que nos vieram da região serrana do Rio de Janeiro. A primeira foi a brutalidade das águas e como elas levaram tudo pelo caminho e acabaram com a vida de tantas pessoas. Mas a segunda foram as manifestações de solidariedade que vieram de todos os cantos, as mais improváveis. Aqueles jovens lançando uma corda para salvar aquela senhora que segurava um cachorro. Aqueles bombeiros que morreram num segundo desabamento enquanto tentavam socorrer as vítimas de um primeiro. Os donativos que chegam do país todo, pessoas que, insatisfeitas em mandarem donativos, entram nos seus carros e viajam para a região da tragédia para servirem como voluntárias. Por alguma razão no sofrimento, nós nos tornamos mais humanos. O sofrimento nos faz mais humanos. Porque quando tudo vai bem, nós nos tornamos mais indiferentes. Se o prédio não está pegando fogo, eu não preciso nem cumprimentar o meu vizinho. Mas se o prédio pega fogo, nós precisamos dar as mãos. É uma lógica estranha, mas que a gente observa. E o salmista se tornou objeto dessa lógica. Porque talvez ele não tenha percebido, mas ele se tornou um intercessor do seu povo. De repente esse salmista clama pelos seus. A dor do outro dói nele. E a sua melancolia, a sua tristeza, a sua angústia se transformaram numa das orações mais lindas da história e que veio a fazer parte da própria palavra de Deus. E hoje, milhares de anos depois, nós estamos debruçados sobre essa oração. Não fosse o sofrimento, 80% do saltério não estaria na Bíblia. Não fosse o sofrimento, nós não saberíamos jamais quem foi o apóstolo Paulo. Não fosse o sofrimento, o Apocalipse não teria sido escrito. Não fosse o sofrimento, não teríamos as 2 cartas de Pedro. Não fosse o sofrimento, não teríamos as 3 cartas de João. Não fosse o sofrimento, não teríamos as 2 cartas de Coríntios. Não fosse o sofrimento, não teríamos os livros dos profetas. De repente, no sofrimento, a gente encontra propósito. E em meio ao caos, brilha a luz. A terceira lição que eu aprendo é que Deus está presente e se importa apesar de tudo. Se tem uma verdade extraordinária nesse salmo, é que há um Deus por trás dessa oração. O salmista tem dúvidas sobre os motivos de Deus, mas ele não tem dúvidas sobre a existência de Deus e sobre o caráter de Deus. O salmista tem dúvidas sobre o porquê Deus permitiu o que estava permitindo, mas não sobre o fato de Deus o estar ouvindo.
É com essa fé que ele clama, levanta-te. É com essa fé que ele clama, socorre-nos. E a oração termina de forma linda quando ele diz, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Não é o caráter de Deus que está em jogo, é a vida e são as circunstâncias. Deus é o mesmo. A fé do salmista continua firmada nas velhas bases. Deus está presente e se importa. Eu não sei explicar porque, sendo Ele bom e todo-poderoso, Ele não faz nada na hora difícil ou permite determinada luta extrema muitas vezes na vida de alguém. Mas uma coisa eu sei, Ele está presente mesmo nessa vida e se importa mesmo com ela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Presença de Deus e o seu amor, apesar do sofrimento. Paul Ricoeur escreveu um livro chamado O Mal, bem fino, bem fácil de ser lido, em que ele diz o seguinte: nós cremos em Deus, apesar do mal. Nós cremos em Deus, apesar do que nós não compreendemos. Nós cremos em Deus apesar de tudo. E a maior prova da presença e do amor de Deus por nós manifestou-se em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não sei por que Deus permite o que permite. Eu não sei porque, sendo Ele bom e todo-poderoso, Ele não elimina o mal no mundo. Mas uma coisa eu sei: quando nós estávamos perdidos e andando em trevas, a luz brilhou no caminho. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam oprimidos debaixo da lei e escrever os seus nomes no livro da vida. Uma coisa eu sei, que se sofrimento por excelência é a morte, porque depois dela nada mais pode ser feito, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e triunfar sobre a morte, a ponto do apóstolo Paulo declarar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus entrou nesse mundo feito um Alexandre, entrando no templo de Zeus, e ele olhou para o nó górdio do nosso sofrimento, observou de um lado, viu as nossas mazelas, observou do outro, viu as nossas enfermidades, observou de outro, viu os nossos pecados, e quando todos esperavam que ele fosse oferecer uma explicação, uma solução lógica, eis que ele tira a sua espada e arrebenta o nó. E a cruz é a espada com que Jesus arrebentou o nó górdio do sofrimento, e hoje nós somos livres para adorá-lo. Livres para adorá-lo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus os livrou da lei do pecado e da morte e os fez viver debaixo da lei do Espírito da vida. Jesus Cristo é o golpe de misericórdia de Deus contra todo sofrimento. Ele não nos explicou o sofrimento, Ele sofreu em nosso lugar. E hoje pode nos fortalecer em todas as nossas lutas e provas. E o apóstolo Paulo entendeu isso de modo tão brilhante, que em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, ele fez uma nova leitura do Salmo 44. Veja como o apóstolo Paulo lê o Salmo 44. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito. E aqui o apóstolo Paulo cita o Salmo 44. Mas não é mais uma citação melancólica. Não são mais palavras de ressentimento. Elas não carregam em si nenhuma dúvida mais. Elas são diferentes agora. Como está escrito: por amor de ti,
enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, aleluia. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.